com a alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos. Novamente aqui nos encontramos diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos mensagens, comunicações e alguns avisos, quem sabe. É um programa bastante variado que eu venho trazendo já para as telespectadoras e telespectadores há muitos e muitos anos, na mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Quantos todos necessitamos das luzes e da presença do Espírito Santo, Espírito da luz, que ilumina a nossa inteligência e nos dá igualmente a força de vontade de sempre seguirmos pelo caminho do bem, o caminho da verdade. E especialmente nós então nos sentiremos sempre mais seguros, mais felizes e na nossa vida. Sabemos todos nós que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E pedindo as luzes do Divino Espírito Santo, vamos agora rezar esta bela oração em louvor do Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, nós vos adoramos, louvamos e amamos. Dai-nos conhecer Jesus Cristo, Mestre. Revelai-nos o sentido profundo do Evangelho de Cristo Jesus. Todos nós sabemos que essa palavra evangelho vem do grego euangelein, quer dizer bem anunciar. Como aqui é um substantivo, então o bom anúncio, a boa mensagem. Sempre o Evangelho nos traz uma mensagem positiva, uma mensagem otimista, nos encorajando, nos animando na nossa caminhada por esta vida, que nem sempre é fácil. Por meio de doenças, lutas, compromissos, estudos, enfim, problemas e contratempos, mas não podemos desanimar. A vida é constituída de altos e baixos, como se costuma dizer. Então, precisamos das luzes do Divino Espírito Santo. Dai-nos conhecer Jesus Cristo, concedei-nos o dom da sabedoria, da ciência, da inteligência e do conselho. Espírito Santificador, a vós consagramos a nossa vontade. Conduzi-nos sempre e em tudo, conforme a vontade do Pai Eterno. Concedei-nos o dom da fortaleza e o santo temor de Deus. Espírito de vida, a vós consagramos o nosso coração. Fazei crescer em nós a vida divina. Concedei-nos o dom da piedade. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai-nos, com vossa graça fortalecei-nos. Imaculada Esposa do Espírito Santo, rogai por nós. Então vemos esta bela oração. Aliás, se você quiser esta oração do Divino Espírito Santo,
diversas igrejas da grande Florianópolis, especialmente na Catedral, em Coqueiros, você encontra. Há uns dias atrás, o padre Davi, reitor da Catedral, me dizia: Padre Pedro, que oração maravilhosa! Quantos estudantes, quantas pessoas vêm procurar esta oração? Porque ela vem para nos ajudar, para abrir sempre mais com as luzes do Espírito Santo a nossa inteligência, para que as pessoas, especialmente os professores, professoras, estudantes, rezando esta oração, quantos que já me disseram, mas o Espírito Santo vai colaborando com a gente, porque muita gente, muitos estudantes no vestibular, ou pessoas nos mais diversos concursos, o que é que acontece? Ficam nervosos, ficam angustiados, ficam intranquilos. E ali então, os neurônios, os bilhões de neurônios na nossa mente ficam também agitados. E nem sempre a pessoa que às vezes está muito bem preparada para aquele concurso, para prestar aquele provão e medir os seus conhecimentos, ali ficam atrapalhados e não conseguem colocar aquilo que está na mente por causa do nervosismo. Então você sempre deve rezar, pedir as luzes do Espírito Santo para manter-se calmo, sereno, tranquilo, em qualquer momento, e também para a vida da gente, para a gente sempre seguir pelo caminho certo, pelo caminho verdadeiro. Eu sempre tenho dito, e é uma analogia muito boa e que vem ao encontro e bem compreensivo. Um automóvel, um caminhão ou uma moto que vai sempre pelo caminho certo, pela estrada verdadeira, não corre perigo, não corre a situação de um desastre, mas basta a pessoa titubear e a pessoa ficar distraída ou, infelizmente, como algumas pessoas se embriagam e pegam o volante do carro. Não é uma boa atitude. E ali pode acontecer o desastre. Assim também o Espírito Santo sempre quer nos iluminar a todos nós. Então, essa oração, se você desejar, poderá levar mais do que um exemplar desta oração do Divino Espírito Santo, dar para algum colega seu, pode levar até 5, 6 santinhos deste, com a imagem do Divino Espírito Santo. E a Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como um pássaro, uma pomba. E então que o Divino Espírito Santo continue sempre a se fazer presente na vida de todos e cada um de nós. E o Divino Espírito Santo nos traz esta luz para podermos acompanhar melhor as explicações da professora ou do professor, ou qualquer palestrante que está fazendo a apresentação. Como eu disse, quem quiser pode buscar nas igrejas onde você encontrar. É mais certo na catedral ou aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros, mas também na Trindade ou em outros lugares. Mas só você não estranhe, porque muitos estudantes estão procurando esta oração e, é claro, então desaparece. Mas na catedral, em Coqueiros, sempre você encontrará esta oração. E, igualmente, nós estamos
na Semana da Pátria, Semana do nosso querido Brasil, onde sempre que é possível devemos procurar pedir à nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, que continue sempre a abençoar o nosso querido Brasil, para que tenhamos sempre mais autoridades constituídas que trabalhem com honestidade em nossa pátria, para o bem de todos nós brasileiros. E também as autoridades catarinenses. E a gente vê uma boa vontade da parte deles. E também eu cumprimento os jornalistas, que hoje em dia fiscalizam para ver como estão agindo as autoridades constituídas. E quando não agem com honestidade, os jornalistas logo fazem uma colocação, não elogiando, mas denunciando a situação desse político. Mas a gente nota que a maior parte dos prefeitos, dos deputados federais e estaduais, senadores, os vereadores igualmente, todos que têm alguma função, estão trabalhando para o bem de Santa Catarina, para o bem do governador. Rezemos agora, você pode acompanhar mental e intelectualmente esta oração em louvor a Nossa Senhora, pedindo que ela continue a abençoar a todos nós brasileiros e especialmente abençoar essa nossa pátria que Deus nos presenteou. Que maravilhoso Brasil! Muitas pessoas de outros países, quando aqui vêm para o Brasil, ficam muito admirados com a nossa pátria. E ainda muito mais a bela Santa Catarina. Que Santa Catarina, padroeira do Brasil, Virgem Mártir, que ela continua a interceder junto de Deus em favor de todos nós brasileiros. Rezemos, ó Virgem Maria, abençoada sois vós pelo Senhor Deus Altíssimo, entre todas as mulheres da terra. Vós sois a glória de Jerusalém, vós a alegria de Israel, vós a honra do nosso povo. Salve ao Virgem, honra do nosso Brasil, a quem rendemos um culto de piedade e veneração, a quem chamamos com belo nome de Aparecida. Sabemos que ela foi encontrada no Rio Paraíba por 3 pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. E desde ali, pouco a pouco, as pessoas foram invocando Nossa Senhora Aparecida e agradecendo as graças recebidas e, às vezes, verdadeiros milagres, e cada vez foi aumentando mais essa devoção. E hoje, então, nós vemos a Basílica, ou seja, o Santuário Nossa Senhora Aparecida, diariamente, por assim dizer, com centenas, milhares e milhares de devotos e de peregrinos. Então, quem poderia contar, ó Doce Mãe, quantas graças durante tantos anos vós dispensastes ao povo brasileiro, compadecida de nossos problemas, de situações difíceis que o Brasil passe, muitas vezes o povo, muitas vezes empobrecido, e quisemos cingir vossa cabeça sagrada com uma coroa de ouro,
que vos é devida por tantos títulos. Continuai a render-vos benignamente as nossas preces. Quando erguemos aos céus nossas mãos suplicantes, ouvi clemente os nossos pedidos, ó Virgem, Nossa Senhora Aparecida, e conservai nossas almas afastadas da culpa e, por fim, conduzi-nos ao céu. Salvação, honra e poder a Deus, unetrino, nos fulgores do seu nome, do seu trono celeste, governa e rege todo o universo. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por todos nós brasileiros, abençoai-nos e protegei a nossa pátria, o Brasil. E também, especialmente, nós também vamos fazer agora a oração que o Papa, todos os papas no passado, desde quando começou a devoção maior ao Sagrado Coração de Jesus, sempre no início de cada mês, o Papa coloca uma intenção especial para todos os membros do apostolado da oração do mundo, não somente do Brasil, mas do mundo, e todas as pessoas que desejarem, que almejarem, poderão também se unir aos membros do apostolado da oração e rezar esta oração, onde, neste mês de setembro, que é o mês da nossa pátria, o mês da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, então rezemos pela nossa relação com toda a criação, com o cuidado que nós devemos ter também com a natureza, essa bela natureza, com todos os seres humanos sempre bem unidos, trabalhando para o desenvolvimento do Brasil, e nós catarinenses, com honestidade, para o bem do nosso estado, Santa Catarina. Então, rezemos para que, inspirados em São Francisco de Assis, que é o patrono da ecologia no Brasil, que tanto valorizou, tanto se doou, tanto lutou para que as pessoas sempre amassem mais a pátria, nosso Brasil, mas também toda a natureza, também toda a criação. Ou seja, que os seres humanos sigam aquilo que Cristo Jesus, que lemos no capítulo 15, versículo 17 de São João, antes de ascender, retornar para o Pai Eterno, Cristo Jesus deu uma ordem, não apenas uma sugestão, mas uma ordem. E qual foi esta ordem? Capítulo 15, versículo 17. Pode abrir a sua Bíblia e você encontrará: o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. É tão bonito, nós brasileiros, mesmo pessoas migrantes, pessoas que vêm de uma centena de países, aqui chegando, são muito bem acolhidos pela maioria dos brasileiros. E as pessoas então se sentem bem em nossa pátria, pelo carinho, pela atenção que sempre receberam de todos os brasileiros. Que continuemos sempre assim, nessa doação de uns para com os outros. Então, aqui, São Francisco de Assis, experimentemos a nossa interdependência com todas as criaturas, todos os animais. Procuremos sempre
valorizar também os animais, não prejudicar, não judiar com o cavalo, com o cachorrinho, com o gatinho, mas todos são criaturas de Deus. Então, com todas as criaturas amadas por Deus e dignas de amor e respeito. É essa a vontade de Deus, sem dúvida nenhuma. E em falando também a intenção que colocamos aqui em honra do Sagrado Coração de Jesus, que nós nos lembremos que já quem desejar adquirir o calendário do Sagrado Coração de Jesus para o ano 2026, poderá procurá-lo nas paróquias. Em algumas paróquias já terminaram os calendários. A procura é muito grande, onde você encontrará muito assunto interessante nessas pagelas, nesses pequenos dizeres de cada folhinha, cada dia. Aqui tem pensamentos, passagens bíblicas sobre história, sobre a Bíblia, sobre a saúde, sobre a pescaria, enfim, também os santos e as santas do dia, especialmente na Catedral, em Coqueiros, na Trindade, Aririu, e na Fátima, no Estreito, no Santuário, encontrarão sempre esse calendário cada ano, e esse calendário é do ano já 2026. E o Papa, então, especialmente colocou, como nós vimos, intenções para o apostolado da oração e para todos que desejarem. E no dia 5, sexta-feira, então, é a primeira sexta-feira do mês, quando comemoramos também o dia da amizade, o dia do irmão. Devemos sempre amar a todas as pessoas, mas mais especialmente os irmãos de sangue, por assim dizer. Ser eles os verdadeiros amigos. E por falar em amigo, é o dia então da amizade, e nos diz a palavra de Deus: quem encontrou um verdadeiro amigo, encontrou um grande tesouro. Porque todos nós precisamos, às vezes, de um apoio, de uma boa palavra, de um ânimo, do incentivo, quando a pessoa está passando por certos problemas. Assim também, nós estamos sendo convidados, neste mês da Palavra de Deus, ler a Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Eu me propus todos os dias ler e meditar e procurar seguir a palavra de Deus que eu ali encontro na Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. E também devemos nos lembrar que nós estamos de passagem por essa vida rumo à eternidade. Uns vivem mais anos, outros menos anos, mas todos nós um dia partiremos desta vida para outra. E Cristo Jesus nos previne a todos. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora da nossa partida desta vida para outra, e devemos sempre viver na luz, como em pleno dia, amando nossos irmãos, amando também a Deus, cumprindo sempre com o nosso dever. Aliás, já falei
que o verdadeiro brasileiro é aquele que luta, que se esforça para sempre realizar bem o seu trabalho, e quem é estudante realmente aproveitar o bom estudo na sua vida. Próximo domingo, então, todos que desejarem poderão participar dos desfiles lá nas suas cidades, ou mesmo aqui em Florianópolis, o grande, belo desfile. E quantos e quantos estudantes que se preparam maravilhosamente bem para fazer esse desfile no dia 7 de setembro, que é o dia de nossa pátria. E que os santos que celebramos hoje, bem-aventurado Apolônio, bem-aventurado Severino, Giroldi e bem-aventurado João Francisco Burté, ainda Santa Agrícola, Antonino e Antolino e São Brocardo. Então, todos somos convidados, então, para vivermos sempre a nossa fé, o nosso compromisso. E, por que não, nesta semana, como todos já fizemos, sem dúvida nenhuma, rezando pela nossa pátria, para que tenhamos um Brasil sempre mais desenvolvido e que todos aquelas pessoas que têm uma responsabilidade, seja nos municípios, seja no Estado, seja na nação, que sempre cumpram com seus deveres, e isso será para o bem de nós brasileiros. A todas e todos almejamos saúde, alegria, otimismo, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora, e, igualmente, a nossa prece em favor de todos e cada um de nós, a nossa prece em favor das pessoas enfermas, com a bênção de Deus sobre os doentes, sobre a água, e, igualmente, que tenhamos a graça de viver sempre na amizade e na graça de Deus. E tomemos com muita fé esta água e, sem dúvida nenhuma, ajudará para nós na nossa saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.